Diego, Opa, tá me Diego, ouvindo bem? tô ouvindo, tô à disposição aí, viu? Quer Show. começar já? Pronto. Começa aí se apresentando. Sim. A quem não me conhece, eu me chamo Diego do Sol, sou natural de Campina Grande. Minhas origens são de Puxinanã, da parte do meu pai, de Cabaceiras, da parte da minha mãe. Famílias que militam politicamente há muito tempo, desde gerações passadas, inclusive com aí o parentesco até com Hernando de Sátiro, ex-governador, Evaldo Gonçalves, a família Queiroz, enfim. Política é um sacerdócio, os políticos devem se orgulhar da vocação que carregam, porque a política, na hierarquia da sociedade, é a casta que protege a sociedade. Tem uma função guerreira também, da guerra santa de proteção dos direitos fundamentais do ser humano. E tem um papel sacerdotal também de militar, de lutar não só pelos direitos das pessoas, pelo bem da sociedade, mas de levar conhecimento. Né? É um papel também de político. Então, minhas raízes são essas. Eu, no último pleito, na, na última eleição, concorri pelo Partido Novo. Optei pelo Partido Novo porque vi que o grupo de Bolsonaro na Paraíba estava um pouco fisiológico, né? E se infiltraram no ambiente de Bolsonaro para roubar, vamos dizer assim, o avental de Bolsonaro, explorar politicamente isso. A gente viu o que aconteceu na eleição. E eu vi que o meu alinhamento mais liberal clássico, em defesa do direito natural, em defesa assim, de alguns pontos que têm uma divergência saudável com os conservadores, né? É que eu poderia atuar bem no Partido Novo, sendo genuinamente direita como eu sou. Mas, infelizmente, o Partido Novo se revelou essa nova esquerda que é. E eu acordei e honradamente defendi o homem certo, que tem defendido a liberdade como nenhum outro no Brasil, que é Bolsonaro. E um homem honrado, graças a Deus. E assim, sabia que ele era o melhor, mas estava no Partido Novo, tinha que ser prudente e responsável naquele momento. Mas já no primeiro turno apoiei Bolsonaro, porque minha relação com os princípios de Bolsonaro independe do partido. Essa proximidade que eu tenho com ele é suprapartidária, né? E antes, enfim, essa questão, né? Veio de Campina, de João Pessoa, para a gente pontuar aqui. João Pessoa também, porque eu morei em João Pessoa eu adotei como cidade. É realmente a capital de todos os paraibanos, eu amo minha capital. É, eu fico entre Campina e João Pessoa, né? Minhas origens, precisamente, Cariri paraibano, Cabaceiras, e ali uma área híbrida, que é um pouco Agreste, é um pouco Cariri, que é Campina, que é Puxinanã, terra do meu pai. Meu pai foi prefeito 3 vezes e um dos grandes prefeitos da história da Paraíba, Orlando Dantas de Miranda. Minha mãe também foi prefeita lá. Minha família Aires também tem atuação política de longas datas em Cabaceiras. Eu sou bacharel em Direito pelo EPB e sou aluno do COF. Orgulhosamente aluno de Olavo de Carvalho. Há muito tempo já. Show de bola. É, Muito interessante essa trajetória aí, Diego. E uma história realmente recheada de vocação política, né? Desde os ancestrais. Muito interessante. E eu queria sim. começar te perguntando, Diego, remetendo a um acontecimento aí marcante que foi fundamentalmente a ida do presidente Jair Bolsonaro ao STF, acompanhado de empresários e ministros. Isso ocorreu de forma marcante porque eles foram a pé, as solicitações e, de certa forma, pressionando o Supremo. Eu queria saber qual é esse ato e já conectando aí com a sua visão mais teórica e filosófica sobre esses conflitos que existem entre os três poderes no Brasil. Eu vejo com bons olhos esse gesto de Bolsonaro. Bolsonaro ele tem o poder real. O que é o poder real na política? É apoio popular. Ele tem apoio popular. Ele poderia muito bem usar dessa prerrogativa e
instar as Forças Armadas para preservar a democracia, dissolvendo o STF. Isso seria um ato democrático por excelência se ele fizesse isso. Porque o STF tem agido com um ativismo jurídico para interromper o devido processo legal no Congresso Nacional. Porque não se engane que o STF também inibe as ações do Congresso e tem impedido a presidência, que no Brasil tem um papel um pouco superior em relação aos outros dois poderes, o poder executivo. Mas o que foi que ele fez? Republicanamente, foi ao STF, num gesto de coalizão, de chamar a Casa Maior, a Suprema Corte, para participar ativamente da vida civil do Brasil, não só em relação ao combate ao Covid, mas em relação às defesas, a defesa das liberdades e dos direitos fundamentais do Brasil, que estão sendo, de alguma maneira, atacados. E ali é ambiente também de se fazer política. Onde existe atividade jurídica sem política, existe tecnicismo. Isso não é direito. Direito é feito de orientações hermenêuticas, de interpretação, e toda orientação hermenêutica é ideológica. Como Olavo disse, política sem ideologia é jogo de futebol sem bola. Direito sem política também é jogo de futebol sem bola. Então, o STF tem que ser verdadeiramente mais político. E político não no sentido de politicagem, no sentido de sempre fazer uma avaliação das suas resoluções, das suas votações, de acordo com princípios soberanos que vão além de uma cartilha ideológica, como o marxismo, que vão além de uma tese jurídica que é totalmente antidemocrática, que tem estado em voga agora, que é a da mutação jurídica, de que o Congresso pode legislar e pode governar. O Congresso não, perdão. O STF pode legislar e pode governar. Né? Essa tese é uma anomalia no meio jurídico, porque representa a supressão do poder que é o poder judicial sobre os outros poderes, e criando um desequilíbrio que corrompe a ordem democrática. E aquela ideia dos poderes funcionando de maneira harmônica entre si, concebida por Montesquieu, cai por terra. O STF tem sido o desequilíbrio que tem sido um canal de abertura para o globalismo, inclusive, dentro do Brasil. O maior braço do globalismo hoje no Brasil é o STF. O STF é responsável por um totalitarismo, e se a gente não olhar mais para o STF, comparando com o Congresso, a gente vai perder o inimigo de vista. Né? O Congresso, com a voz popular, ele se inibe, ele se acovarda, graças a Deus. Você vê que Rodrigo Maia está calado, você vê que o Centrão está acuado. Por quê? Porque o povo tomou as ruas e o Congresso covardemente entendeu o recado das ruas. Mas o STF, com o poder da caneta e de que a lei suprime a política, né? Essa ideia de que a lei deve banir a política, ele acaba ignorando a base real da política, que é o povo. Basicamente isso. Exatamente. E, assim, eu já acabei conectando a primeira com a segunda pergunta que eu ia fazer. É justamente isso que você tocou, a questão dos três poderes. Eles, no caso do Brasil, e não só no nosso país, mas também em alguns outros casos, eles fazem um papel de extremo impacto em favor daquilo que chamamos de globalismo. Na América, São Paulo, né, que o próprio professor Olavo fala bastante, e com razão. É uma instituição, sabe, por comandar os atos do comunismo internacional,
e usava o Brasil, até os governos do PT, como um financiador por meio do erário. E, assim, o STF e o próprio Congresso, eles acabam muitas vezes agindo em convergência a esse interesse do Foro de São Paulo. Apesar de o Congresso ali ser feito em boa parte por pessoas do Centrão, que não têm ideologia definida, às vezes ajudando nesse interesse obscuro. Como é que você vê, digamos assim, os constantes atritos? A TF é colocado como uma assessoria jurídica do Foro de São Paulo. Olha, eu vejo de maneira positiva. Briga é um ato de amor, conflito é um ato de amor. E eu digo isso, inclusive, dentro da direita. Quanto mais a direita brigar entre si, mais ela se espalha e cresce. É o contrário do que o pessoal está dizendo. Né? É Gramsci aplicado ao avesso. Né? Então, se você briga de maneira leal, agora a briga é leal. Você há uma expansão daquele debate e uma expansão daquela ideia. O problema é que não há briga entre os três poderes no Brasil. Há imposição desequilibrada e desproporcional de um dos poderes. Então aí não é briga mais, é guerra assimétrica.